Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a Coreia do Sul aqui nessa série de vídeos apresentando como joga cada uma das seleções das 32 equipes na Copa do Mundo. Então estamos no grupo H, o último dos grupos dessa série, e a Coreia do Sul entra num grupo complicado, um grupo que tem Portugal e Uruguai largando com um teórico favoritismo, um grupo que tem Gana que chega à Copa ainda como uma grande incógnita, e a Coreia do Sul que fez um ciclo seguro nos parâmetros continentais, mas eu diria que incertos em relação ao nível de enfrentamento que terá na Copa do Mundo. Então, se a gente quiser pegar um pouco do contexto do trabalho do Paulo Bento, o que caracteriza a seleção da Coreia do Sul? Uma agressividade muito grande no comportamento sem bola e um time muito dominante dentro dos jogos na Ásia. Só que uma coisa é o nível de adversário na Ásia, outra coisa é o nível de adversário numa Copa do Mundo. Especialmente contra seleções mais fracas, e a sensação que deixou ao longo desse ciclo é de que a Coreia do Sul foi muito moldada para se impor contra adversários inferiores. O que faz sentido se a gente pensar na maior parte do ciclo do Paulo Bento no comando da seleção da Coreia do Sul. Porque é uma seleção que, boa parte dos seus duelos, tende a dominar. Então, pressiona, adianta a marcação, rouba a bola, trabalha, circula a posse de bola com muita paciência, tem altos índices de posse de bola, não deixa o adversário trocar tantos passes. Isso tudo faz parte da seleção da Coreia do Sul na maior parte do ciclo até aqui. Só que a pergunta é, esse é um universo possível dentro da Copa do Mundo, com adversários que são no mínimo de um mesmo nível, alguns superiores à Coreia do Sul? Essa é a grande dúvida que eu tenho em relação à Coreia do Sul, olhando para a Copa do Mundo. É se o time foi preparado o suficiente para enfrentar jogos que saiam desse padrão continental da equipe coreana. Então acho que esse é um ponto, é até interessante lembrar, por exemplo, que no meio do ano de 2022 a Coreia do Sul fez um amistoso contra a seleção brasileira e teve muitas dificuldades. Quando a gente olha para o primeiro tempo, terminou com goleada do Brasil por 5-1, mas o primeiro tempo, os primeiros minutos são de muita dificuldade da Coreia do Sul para conseguir acertar minimamente a marcação, o comportamento sem a bola, porque aí eu acho que está um desses desafios, até aprofundando um pouco no que eu falei. O que fazer quando você fica menos com a bola e não é capaz de retomar tão rapidamente? Como se comportar se você subir a marcação, pressão, isso pode significar um espaço muito grande às costas dessa linha adiantada de defesa. E se você baixa a marcação e opta por esperar um pouco mais, como se comportar dentro de um cenário que você não está habituado a fazer? Então essas são algumas dúvidas que eu tenho em relação à Coreia do Sul para a Copa do Mundo. Em qualidade para trabalhar a bola, a Coreia do Sul mostrou alguma qualidade dentro do ciclo. Tem alguns bons jogadores, vou falar dos destaques já já, e desse funcionamento, não apenas do Son, que é a grande estrela, é claro, até deixando dúvidas, né, semanas antes da Copa do Mundo, qual vai ser a real condição dele para disputar a Copa do Mundo. Vou fazer sempre o ponto que eu bato na tecla em todos os vídeos aqui, vídeo gravado antes das listas oficiais para a Copa. Então, claro, pode ter lesão, pode ter corte, pode ter surpresa na lista oficial. Eu diria até que as grandes indefinições da seleção da Coreia do Sul estão nas duas laterais. Quais serão os jogadores que atuarão pelos dois lados da defesa? Então, vamos começar a usar o campinho, a falar um pouco sobre quais são as opções do Paulo Bento, quais são as opções e as certezas dele na escalação. Começando pelo gol, com o Kim Sung-gyu, que é o titular do Paulo Bento ao longo do ciclo, desde que ele assumiu, virou o titular absoluto dentro da posição. É bom lembrar, né? Muita gente vai lembrar do goleiro da Copa passada, o Jo Hyun-woo, que foi o titular, que foi muito bem na Copa do Mundo de 2018. Aliás, logo de cara já peço desculpa aos sul-coreanos aqui, porque eu certamente vou atropelar a pronúncia certa dos nomes, mas vou tentando aqui, até porque lembrando de cabeça para sair falando todas as opções, pode ser até que eu me confunda com alguns deles, mas vou deixar no campinho também, é claro, e vou tentando passar um pouco sobre os nomes aqui, já me desculpando pelas pronúncias e pelas eventuais confusões. Eu diria inclusive, aí trazendo um pouco o lado bastidor aqui, essa é a mais desafiadora das gravações do ponto de vista de lembrar todas as opções sem me confundir nos nomes triplos que a gente acaba usando dentro da Coreia do Sul e que é inevitável de usar mesmo, porque se você quiser usar um só, por exemplo, o Son é conhecido como Son, você não precisa se referir como Son Heung-min, mas quando você olha para uma linha de defesa e a possibilidade de todos os jogadores terem Kim no nome, acaba sendo inevitável ter que tratar dos outros nomes também. Então, não é simples pela pronúncia, pelas confusões, pelo fato de serem nomes que se assemelham, pelo menos pra gente que não tá acostumado a ver, obviamente, os nomes sul-coreanos com tanta frequência. Mas vamos lá. Então, esse é o cenário do gol, que teve uma mudança em relação ao goleiro que se destacou muito, né? Ele foi um personagem importante na Copa de 2018, saiu como um goleiro muito badalado, mas muito pelo jogo com os pés também, o Kim Sung-gyu virou o titular pro Paulo Bento, dentro de uma seleção que gosta de trabalhar com os pés, gosta de trabalhar passes, gosta de
ficar com a bola, gosta de ser ofensiva e agressiva, embora a gente não saiba exatamente o que isso vai significar na hora da Copa do Mundo. Como eu falei, as duas laterais são grandes dúvidas. O Kim Jin-soo é o titular da lateral esquerda na maior parte das vezes, mas o Hong-chul foi utilizado em alguns dos jogos também, e chegou aí bem, inclusive no final das eliminatórias, quando a Coreia do Sul troca um pouco parte do time já classificado, enfrentando o Irã, que era o principal adversário dentro do grupo, e os laterais que eram reservas foram bem, e essa é a grande questão na direita principalmente, porque na esquerda acho que não tem tanta... existe essa possibilidade do Hong-chul jogar, mas o Kim Jin-soo deve chegar à Copa do Mundo como titular. No lado direito já é bem mais, assim, uma incógnita muito maior, porque o Lee Yong foi o titular na maior parte do ciclo, só que em 2022 ele deixou de ser convocado 2 vezes, inclusive. E ele é um lateral que muitas vezes fica até como um zagueiro, pode fazer até um eventual zagueiro pela direita, o que pode ser útil dentro de uma variação da forma de jogar, mas que se a gente for pensar no modelo de jogo do Paulo Bento, que explora, eu vou falar isso já já sobre funcionamento com bola, mas que explora muito a presença ofensiva dos laterais, talvez passe por aí um pouco da perda de espaço dele jogando pelo lado direito. E aí você tem alguns jogadores como o Kim Tae-hwan, que teve oportunidade na lateral, o Kim Moon-hwan também teve oportunidade na lateral direita. Então assim, existe uma grande incógnita em relação a quem vai ocupar a lateral direita, porque há 2 meses da Copa do Mundo, 4 jogadores diferentes disputam teoricamente a lateral direita. E não só a presença na Copa, a própria titularidade. Então essa é a grande incógnita. De toda a seleção da Coreia do Sul que eu vou passar aqui, a lateral direita certamente é que mais pode ter mudança. Indo para a linha de defesa. O Kim Min-jae é o grande jogador da defesa atualmente, o salto dele para jogar no Napoli, o impacto que ele teve na chegada ao futebol italiano, a qualidade que ele tem mostrado, né, numa boa temporada até aqui na Itália, de ser um jogador que se impõe defensivamente, forte no jogo aéreo e confortável para fazer a saída de bola, faz dele um pilar sem dúvida nenhuma da defesa. Quem vai jogar ao lado dele, aí já pode ter alguma mudança, porque geralmente o Kim Yong-won é o titular ao lado dele, um zagueiro já experiente também, mas o Kim Kyung-ho chegou a ser testado, então pode ser que tenha essa mudança no papel do zagueiro pela esquerda. Mas na maior parte do ciclo, o Kim Yong-won jogando ao lado do Kim Min-jae como o parceiro, a dupla de zaga da seleção da Coreia do Sul. Um outro aspecto tático que é fundamental de trazer é o seguinte: na maior parte do ciclo, o Paulo Bento utilizou um 4-1-4-1. Esse foi o desenho da Coreia do Sul em basicamente todo o processo do ciclo das eliminatórias asiáticas. Só que no ano de 2022, olhando para diversos amistosos, especialmente do meio do ano para frente, a gente tem visto o 4-4-2 sendo mais utilizado. E esse 4-4-2 vai trazer uma pequena variação na forma da equipe jogar, mas a gente pode tentar tratar como a principal mudança disso é a função do Son. O Son Heung-min passando a ser um segundo atacante com liberdade, quase como um 10, mas que pode circular por qualquer faixa do campo, como esse segundo atacante, sendo que no 4-1-4-1 ele era mais ponta, o ponta pelo lado esquerdo, que também tinha liberdade para circular pelo campo. Então essa talvez seja a grande novidade seria a grande dúvida, taticamente falando, da seleção da Coreia do Sul, projetando o desenho para a Copa do Mundo. Em relação a nomes, não tende a mudar muito, não. Aí indo para o centro do campo. O centro do campo vai ter o Jung Woo-young como um volante, que é uma peça importante em estrutura de saída de bola, e como volante que guarda mais posição no centro do campo. Ao lado dele, o Hwang In-bom, que para mim é o melhor jogador da engrenagem da Coreia do Sul. Em vários momentos, para mim, boa parte do ciclo, o melhor jogador das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. O Hwang In-bom tem um papel fundamental de distribuição. É o jogador do passe, das inversões, do passe curto mais do passe longo, passe diferente, que faz esse time que tenta ter posse de bola achar soluções, avançar no campo, quase sempre veio do Hwang In-bom, que tem um capítulo à parte dentro desse ciclo, que são as transferências também, e o fato dele, no âmbito de clubes, não ter conseguido se consolidar. Então ele foi um jogador que passou por Major League Soccer, passou por futebol russo, aí depois veio toda a situação da guerra, foi pro Olympiacos jogar na Grécia. Então assim, ele rodou nunca num grande centro europeu, embora eu acho que ele tenha qualidade para jogar numa liga importante da Europa. Para mim é peça fundamental em qualquer funcionamento ofensivo da Coreia do Sul, na maneira de fazer essa posse de bola avançar, como eu vou mostrar já já. Então, se eu fosse destacar um nome fora dos mais badalados da Coreia do Sul, certamente o Hwang In-bom. Indo para os meias abertos dentro desse 4-4-2, né? Pelo lado direito,
tem o Kwon Chang-hun, que na Copa do Mundo de 2018 foi o grande desfalque, foi uma pena ele ter perdido a Copa do Mundo, porque ele estava num momento excelente no futebol francês pelo Dijon, como um ponta que desequilibrava nas arrancadas, trazendo da direita para dentro. Ele se machuca meses antes da Copa, uma lesão grave, acabou ficando fora da Copa do Mundo, foi um desfalque tremendo para a Coreia do Sul naquele Mundial, e agora ele já está num outro estágio da carreira, sem a mesma arrancada de antes, mas até encorpando mais o centro, partindo da meia pela direita para virar esse meia que vira um articulador a mais por dentro, retomando espaço na seleção, embora parte da variação tática possa passar por ele dentro ou fora do time. E na ponta esquerda, na meia esquerda, um ponta, que é o Hwang Hee-chan, que é outro nome importante dentro dessa geração, até pela experiência de futebol alemão, de futebol inglês, de futebol austríaco, com o Red Bull Salzburg sendo um jogador importante que em dado momento do Salzburg também ao longo do ciclo. Não conseguiu dar um salto para virar uma realidade, por exemplo, no Wolverhampton, no futebol inglês, para ser um goleador, um cara definidor, mas dentro dessa seleção tem um papel importante, até pela experiência internacional. Então ele é o meia que vai fechar o lado esquerdo do campo, nesse 4-4-2, mas que com bola é um atacante de fora para dentro, que vai buscar zona de definição da jogada para atacar como praticamente um segundo ou terceiro atacante, já que o Son é o meia avançado ou o segundo atacante dentro desse desenho do 4-4-2, ele é o segundo atacante com liberdade para circular, tem a tendência de buscar o lado esquerdo do campo, que é o lado que ele fica mais confortável, porque é um lado que vai aproximar jogadores de qualidade, como eu vou mostrar já já, mas é quem mais vai circular para o Hwang Ui-jo virar essa referência. É o centroavante da seleção da Coreia, embora não seja um goleador confiável também, tá? Com experiência de futebol francês, com o Bordeaux, por exemplo, mas está longe de ser um 9, a solução dos problemas. Aliás, desde a Copa passada, a Coreia busca um centroavante, alguém que possa fazer essa parceria ali com o Son Heung-min, jogar como de fato esse 9 confiável, um goleador da seleção. Então esse é um ponto do comando do ataque da Coreia do Sul. Indo para a estrutura de ataque, para a forma dessa equipe jogar a partir do 4-4-2, a maneira da equipe jogar vai ter, geralmente, os laterais bem espetados, bem soltos, podendo avançar, com os dois zagueiros iniciando uma saída de bola que costuma ser curta, é um time que tenta sair jogando, e aí assume um peso muito grande o Kim Min-jae pelo lado direito, né, sendo esse cara que vai tentar fazer a posse de bola avançar. Em vários momentos, o Jung Young-woo, como um primeiro volante, vai baixar para fazer uma saída de 3, pode ser centralizado, às vezes até pelo lado esquerdo. O que não costuma mudar muito é o Kim Min-jae com liberdade para ganhar os primeiros metros, avançar com a bola pelo lado direito, e um caminho natural tende a ser encontrar o centro do campo, o Hwang In-bom, que é esse primeiro volante à frente dessa linha de 3 em saída de bola, né? Ele é o segundo volante, mas essa estrutura de saída é quem vai receber a bola. Então muitas vezes a primeira conexão importante é pelo lado direito, Kim Min-jae avançando, buscando o Hwang In-bom para tentar buscar aí sim um passe que vai fazer o time progredir um pouco mais. Como eu falei, pelos lados do campo, os laterais abertos, avançando. Pela meia direita, o Kwon Chang-hun faz o papel de trazer para dentro, vira basicamente um meia. Um meia quase alinhado ao Son Heung-min, que vira esse meia a mais, como um segundo atacante com liberdade para circular. Esses vão tentar receber nas costas dos volantes adversários, enquanto o Hwang Hee-chan fica bem espetado pela ponta esquerda, podendo alternar, inclusive, com o Kim Jin-soo. Kim Jin-soo pode fazer ultrapassagens pelo lado ou por dentro, caso o Hwang Hee-chan esteja mais aberto. Esse tende a ser um lado até que aproxima mais as peças. Naturalmente, a Coreia acaba explorando mais esse lado esquerdo, porque é o lado por onde tende a cair mais o Son Heung-min, é o lado que tem, considerando que o Kwon não guarda a posição pela direita, vira esse meia mais por dentro, então o lado direito fica mais vazio, vira um lado muito mais para as inversões de jogadas. E aí entra o papel fundamental, mais uma vez, do Hwang In-bom, sendo o cara que vai direcionar os passes, que vai achar um passe longo para acionar os jogadores mais perto da área, para tentar achar alguém nas costas da linha dos volantes, para tentar encontrar essa movimentação do Son. Então essa conexão entre Hwang In-bom e Son Heung-min tende a ser a de maior qualidade técnica da seleção da Coreia do Sul. E uma inversão de jogada vai tentar explorar o corredor direito vazio para uma chegada para uma linha de fundo, um cruzamento, e talvez por isso o Lyon tenha perdido espaço na lateral direita, porque é um lateral já com menos vitalidade nos avanços no lado ofensivo se comparado a outras opções, já que o Lyon tem experiência até de jogar como um zagueiro, como um defensor a mais. E tudo isso, eu tô falando de uma estrutura de um time moldado para atacar. E que dentro desse desenho,
vai se defender, pelo menos até aqui, se defendeu muito mais pressionando do que esperando, foi aquilo que eu falava. Então, no momento sem bola, muitas vezes a Coreia pressiona num 4-1-3-2. Os dois atacantes iniciam a pressão lá na saída de bola dentro da área adversária, em cima dos zagueiros, caso o adversário saia curto, e 3 dos 4 meias avançam. Quem costuma ficar um pouco mais é o Jun Yong-woo, que é quem o Jun Woo Young, que é quem fica um pouco mais como um primeiro volante guardando mais posição, nesse caso o Hwang In-bom subindo, mas os dois podem se alternar nesse centro do campo aí também. E aí tem algumas outras alternativas, né? Pensando na outra forma da Coreia do Sul jogar, primeiro, ainda sem mudar do 4-4-2, um desafio caso o time opte por baixar um pouco mais as linhas ou por ser menos agressiva para não ficar tão exposta, o quão confortável e quão organizado vai ser esse time para se defender, para passar a maior parte do tempo ocupando o próprio campo de defesa, que é algo que quase não aconteceu no ciclo todo para a Copa do Mundo. Esse para mim é o grande desafio da Coreia do Sul. Como o time vai se sair nesse cenário? Se conseguir se sustentar defensivamente, tem capacidade para castigar no contra-ataque, especialmente se o Son estiver bem fisicamente, porque aí é a grande referência, é o cara mais decisivo, é o principal jogador da Coreia do Sul, sem a menor dúvida. E aí, no cenário de contra-ataque, ele vira a principal ameaça. Além também do próprio Hwang Hee-chan, que pode fazer esse papel, mas principalmente o Son. Então, contra-atacar não chega a ser um problema para a Coreia do Sul. A questão vai ser sólido o suficiente para se defender, para dar tempo de contra-atacar, para que fique viável utilizar essa estratégia de jogo? Esse é um ponto. Não pressionando tanto assim o passador. A linha de defesa não vai ficar tão vulnerável para os passes em profundidade? Esse é um outro ponto. Então achar esse equilíbrio entre as propostas. É aquela coisa meio expectativa e realidade. A expectativa da Coreia do Sul é ser agressiva, dominar todo mundo. A realidade contra adversários mais fortes na Copa do Mundo, o time vai conseguir adotar um plano mais conservador para ter um equilíbrio, não ficar tão vulnerável e conseguir passar a parte do jogo sem a bola, sem ficar tão exposta? Essa é a questão. E indo pro outro desenho, para voltar um pouco pro 4-1-4-1, que foi como a Coreia do Sul passou a maior parte do ciclo, aí eu tô fazendo uma mudança básica em termos de nomes, que é a saída do Kwon Chan-hun. Então eu tô tirando o meia pela direita para colocar o Lee Jae-sung, meia do futebol alemão, inclusive, do Mainz, que vira muito mais essa espécie de quase 10, quase um meia ali. E nesse caso, deixando para valer o Hwang In-bom numa segunda linha do meio campo. Então fazendo essa segunda linha de 4 à frente de um volante apenas, que tende a ser o Jun, como eu já citei. Então nesse caso, o Lee Jae-sung vira um meia armador a mais, e aí o que muda? O Son Heung-min passa a ser um ponta, o Hwang Hee-chan nesse caso tende a inverter o lado, sai da ponta esquerda para a ponta direita, para a Coreia ter esse 4-1-4-1, que tem algumas opções, tá? Eu já citei algumas delas, mas um jogador que é um tema na Coreia do Sul é o Lee Kang-in, que fez parte da excelente campanha da Coreia do Sul no Mundial Sub-20 há alguns anos, que é um jogador que tem tido minutos nessa temporada no Mallorca, na Espanha, que tem participação em gols e que individualmente poderia ser aquela tentativa de algo diferente, de tentar uma jogada individual, um drible, um passe diferente nessa faixa central, para ser um meia avançado, para tentar fazer uma companhia em termos de qualidade ao Son. É um jogador que poderia tranquilamente entrar no segundo tempo de jogo. A questão é que o Paulo Bento tem mostrado uma resistência considerável em relação à utilização do Lee Kang-in. Então ele vai ser convocado para a Copa? Não sei, tô gravando esse vídeo antes da lista. Ele vai ter espaço dentro dos jogos? Não sei, se tiver, provavelmente como uma alternativa de segundo tempo. Ele é um pouco comparado ao Lee Seung-woo, que foi um garoto que também era muito badalado na base, acabou não se firmando completamente, mas que na Copa passada chegava com a expectativa de ser esse cara, que talvez pudesse mudar cenários de jogos dentro do segundo tempo. E tem o John Woo Young também, que é um meia, que foi da base do Bayern, passou pelo Hoffenheim, atualmente no Freiburg, que pode eventualmente ser esse meia também, um meia a mais no caso de uma utilização de um 4-2-3-1 ou de um 4-1-4-1 com um meia ofensivo a mais, talvez até disputando um pouco os minutos com o próprio Lee Kang-in, que é uma esperança da torcida sul-coreana, mas é uma total dúvida em relação à confiança que o Paulo Bento tem nele. O Paulo Bento já falou algumas vezes sobre o trabalho sem bola, sobre ele não estar pronto ainda no aspecto sem bola, e que talvez isso pese para que ele não tenha minutos ou que nem seja convocado para a Copa do Mundo. Então esse é o cenário da Coreia do Sul, com alguns desafios grandes de uma seleção que dentro do ciclo mostrou qualidade para se impor, mas para se impor diante de adversários de um nível que esse nível a Coreia do Sul não vai enfrentar dentro da Copa do Mundo, né? Contra um nível superior, vamos ver como a Coreia do Sul compete. Acho que tem bons jogadores, tem algumas boas notícias no ciclo, tem o crescimento, principalmente na defesa, quando a gente olha para um Kim Min-jae se consolidando dentro do futebol italiano, o que não é fácil, o que é muito importante para a situação do futebol sul-coreano em relação a seus protagonistas na Europa, mas em relação ao estágio do trabalho coletivamente falando do Paulo Bento, a avaliação na Copa gera essa grande dúvida. Vamos esperar
pra ver. Um abraço pra todo mundo, o espaço tá aberto, até a próxima.